Abre sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. O texto é longo, nós vamos até o final, no verso 42, do 1 a 42, mas é importante porque é todo o contexto da história. O título da nossa reflexão de hoje: o cristianismo é um caminho de inclusão. Anota aí, o cristianismo é um caminho de inclusão. E é interessante porque, olhando esse texto, eu sou assim apaixonado por esse texto. A Bíblia é muito rica e esse texto ele é muito rico. E nós vamos separar um tempo aqui. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando nisso. Nós vamos fazer uma roda num tempo determinado. Deixa nós estarmos com mais condição. E nós vamos pegar um texto, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê direção de um texto. Não é aleatório porque nós vamos pedir direção do Senhor, mas um texto que nós vamos sentar e estudar aquele texto. E aí nós vamos poder aprender como se faz um estudo bíblico. E nós temos o nosso mestre sentado aí que já está convocado para fazer isso. E aí quando a gente olha para um texto, nós vamos ver a questão geográfica dos personagens que estão ali, que contexto é aquele. Então é muito rico quando a gente faz isso. E a Bíblia, ela é perfeita, Ela é perfeita. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio que temos de mais um dia, mais uma manhã, compartilhar da Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Pai, fala conosco nessa manhã, aliás, continua falando conosco como o Senhor já falou até aqui. Torna o nosso coração sensíveis, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para esse momento. Desde já te pedimos que o Senhor repreenda todo poder contrário que possa se levantar ao Teu propósito nessa manhã através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O cristianismo é um caminho de inclusão. João capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como lhe tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor era maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela fonte de água para jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Maravilhoso esse texto, muito rico esse texto. Só a leitura desse texto já edifica a nossa vida. Só a leitura já edifica a nossa vida. E aí nós vemos, né, a missão de Jesus era salvar o Salvador. E toda a ação de Jesus tinha por objetivo a salvação dessa mulher, a salvação da mulher samaritana. E aí, nesse encontro, né, Jesus tem um encontro especial com essa mulher, ou essa mulher tem um encontro especial com Jesus. E o texto nos mostra que tinha algumas barreiras que precisavam ser transpostas, quebradas, nesse relacionamento, nesse contato. E aí Jesus quebra 3 barreiras ali. Primeiro, uma barreira racial, que eram povos distintos. Segundo, uma barreira religiosa. E terceiro, uma barreira social, do relacionamento do homem entre uma mulher naquele contexto que existia ali. E é interessante que havia uma separação entre os judeus e os samaritanos. Por isso que ela fala: como o Senhor, sendo judeu, né, vem falar comigo. Como é que você se relaciona comigo sendo judeu? E aí, para nós entendermos, e esse questionamento, né, está no verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aí, para nós entendermos um pouco o porquê disso, vamos ver 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 21. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Para nós entendermos um pouco essa história aqui. 21. E aqui fala do reinado de Onri, pai de Acabe. Diz assim: então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e outra metade apoiava Onri.
Mas os seguidores de Onri rebelaram-se mais forte do que Tibni, filho de Ginate, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel, reinou 12 anos, 6 deles em Tissa. Por 70 quilos de prata ele comprou de Seme a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Seme, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas relações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. E aí nós sabemos quem foi Acabe, nós sabemos a ligação com Jezabel, nós ouvimos hoje aqui, a idolatria que aconteceu ali, e aqui o reino foi dividido, aqui já era o início da divisão do reino. Filho de Salomão provocou essa divisão, reino do norte, reino do sul, e aqui é o reino do norte, composto por 10 tribos, capital Samaria, e aí ele adquire essa cidade e coloca essa idolatria, desenvolve essa idolatria. No segundo livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do verso 24, e é necessário a gente dar uma olhada para a gente poder entender esse contexto, por que os judeus e samaritanos não se relacionavam bem. Então, segundo Reis, capítulo 17, verso 24, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Aba, de Amate, de Sefarvaim, estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Ou seja, eles foram cativos e para povoar Samaria, Israel, eles trouxeram essas pessoas de outros povos. Eles ocuparam Samaria e habitaram em sua cidade. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os sefavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adremeleque e a Nemeleque, deuses de Sefaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu ao descendente de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez aliança com os israelitas, eles ordenou: não adore outros deuses, não se incline diante dele, não lhes prestem culto, nem lhe ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, a quem vocês adorarão, diante de vocês se inclinarão, diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifício. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, ordenanças e as leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Antes, adore o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam.
E aí a gente entende esse contexto. Aí vamos voltar para cá. Existia essa separação, essa inimizade. Então esse povo, ele era um povo misto. Tinha judeu naquele contexto, mas tinha povo de fora. E aí, além de se tornar um povo misto, eles tinham uma religião sincretizada. Eles adoravam a Deus, mas adoravam outros deuses. Eles sincretizaram. E aí, o sincretismo é uma coisa danosa. Nós, cristãos, o evangelho que veio para o Brasil, ele já veio de Portugal sincretizado. Ele já veio com adoração a ídolos, ele já veio com práticas pagãs adicionado, ele já veio sincretizado. Então o evangelho não chega aqui puro, ele chega sincretizado. E aí acaba tornando o Brasil como uma grande Samaria. Aí certa vez uma cantora, né? Eu não vou falar o nome dela, vou guardar aqui o nome dela, uma cantora de samba, ela falou que, ela usou a seguinte expressão: nesse país todo mundo bate tambor, né? No domingo ele vai lá para a missa, mas no meio de semana ele vai lá no terreiro. E aí a gente vê esse sincretismo, e esse sincretismo acontece a partir da junção de três povos. O Brasil era habitado pelos índios, que hoje é o povo da mata, né? É uma expressão que estão precisando até para preservar, para não ter essa distinção, porque todo mundo é brasileiro nesse contexto. Lá é Brasil, eles são brasileiros, eles estavam aqui. E aí chega o europeu para cá para colonizar essa terra, e aí depois traz os negros. Então cada um traz a sua fé, cada um trouxe os seus deuses, a sua adoração, e chegou aqui, fundiu, formou esse caldeirão que é o Brasil. E o Brasil é feito a religiosidade, porque todos os povos, os que já estavam e os que aqui chegaram, trouxeram essa característica religiosa. Então é nesse contexto que nós vivemos. E aí bem posteriormente chegaram os protestantes, que aí seria o evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis. E aí o primeiro culto é lá na ilha de Villegagnon, tem o primeiro culto, e depois lá no Nordeste, os judeus se estabeleceram lá, e eles foram expulsos, os portugueses expulsaram os holandeses de lá, eram protestantes. Eu creio até que raiz minha está lá, a minha raiz europeia está lá, né? Eu tenho uma raiz africana e tenho uma raiz europeia, eu creio que minha raiz europeia está lá, e eles foram expulsos, e dali eles foram para Nova York, e eles fundaram Nova York. Então aquela cidade mais própria foi lá. Mas os Estados Unidos, aquele povo já se perdeu, né? Hoje eles comemoram Halloween. Feliz a nação que os judeus é o Senhor, e tira e se coloca debaixo de bruxaria, de feitiçaria, e a gente sabe que os Estados Unidos, o preço que eles têm, estão pagando. Então esse é o contexto que Jesus pegou com essa mulher. E aí a Bíblia diz aqui que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas a condição dele passar por Samaria não era pela geografia, ele ter que passar ali, porque existia um outro caminho, porque alguns judeus, a maioria dos judeus, não passavam ali, eles cortavam o caminho, eles não queriam nem passar ali, porque aquele povo, por essa rivalidade, aquele povo era hostil. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, daquele homem que foi assaltado naquele caminho, é porque aquela região era habitada por bandidos, por assaltantes, era uma situação violenta. Então eles evitavam de passar ali. Certa vez Jesus passou com os discípulos, tentou entrar, eles não deixaram entrar. E aí os discípulos falaram: mestre, só quer que a gente mande descer, né? Fogo do céu destruir isso aí? Ele falou: não, fica tranquilo. Mas era necessário ele passar por ali, não pela geografia, mas pela missão. Que ele veio para salvar a todos. O chamado era universal, para os samaritanos, para todos os povos da terra. E ele tinha que passar ali porque fazia parte da missão. Ele sai daquele contexto onde os fariseus ouvem que ele está batizando mais do que João Batista, ou seja, se a gente já tinha problema com João Batista, com esse aí nós vamos ter mais problema, o negócio está crescendo. Só que a Bíblia diz que ele não batizava assim seus discípulos. E aí ele sai daquele contexto
né? E passa ali, e ali ele tem esse encontro com essa mulher. E aí ele quebra essa barreira racial e ele quebra essa barreira religiosa. É um grande ensino para nós aqui, porque Jesus não foi pelo caminho da intolerância religiosa. E nesse contexto que nós vivemos, trazendo para esse contexto que nós vivemos, nós podemos nos perder num caminho de intolerância religiosa. Se nós olharmos, não como cristãos, não como o mestre nos ensina aqui, mas no contexto que vivemos, quantos são intolerantes em termos de religião? E nós vivemos num país laico. O que significa isso? Tem uma liberdade religiosa para todas as religiões. Então nós temos que conviver e entender. Agora, como que aquele que está cultuando de forma errada, como era o caso dos samaritanos, está estabelecido o que eles faziam, eles estavam totalmente fora. Eles precisavam ser ensinados corretamente, eles precisavam cultuar corretamente o Deus verdadeiro. Agora, como fazer isso? Eles precisavam ser libertos. Então Jesus aqui nos dá uma aula de libertação. Eu vejo aqui um curso intensivo de libertação e um curso intensivo de evangelismo, porque ele não só liberta aquela mulher, gente, mas ele ganha aquela mulher, ele salva aquela mulher. Então aquela mulher liberta e aquela mulher é salva. E dentro da visão que Deus tem nos dado, ele passa por uma região, e nós temos falado de quebrar fortalezas territoriais. E nós vamos ver o que acontece aqui, não só com essa mulher, mas com a maior parte dessa cidade, das pessoas dessa cidade. Então Jesus, o libertador, ele liberta. Jesus, o Salvador, ele salva, né? E aí entendemos essa barreira racial, amém? Entendemos a barreira religiosa, e é interessante porque existia uma outra barreira, que era a barreira social, né? Ele não poderia falar com ela por essa condição, mas tinha uma outra separação social que era entre homem e mulher. No verso 7, no verso 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ele estava só, ele não estava com os seus discípulos. Não era comum os rabinos, mestres, judaísmo, judaico, falarem com mulher em público. E a mulher naquele contexto ainda era discriminada. Quando nós vemos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que se fala que tinham 5.000 ali, que foram alimentadas pelos pães e peixes, e o texto diz, sem contar as mulheres e as crianças. Então a mulher nem era contada naquele contexto, para ver como era uma sociedade patriarcal, que a mulher era vista de uma maneira inferior e nem era contada. E disse que tinha uma oração rabínica lá, uma oração dos judeus lá, que eles agradeciam a Deus, né? Agradeço o Senhor por não ter nascido gentio e nem ter nascido mulher. Olha a visão, né? Então era esse o contexto que se dava ali. E aí no verso 27 diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Verso 27, vou repetir: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém lhe perguntou: o que queres saber ou por que está conversando com ela? Eles não ousaram interrogar por que ele está falando com ela. Não é comum, ele está quebrando uma regra aí, mas é o mestre, não vou questionar nada. Agora, por que ele está falando com ela? Então ele quebra essas três barreiras: a barreira racial, a barreira religiosa e essa barreira social. Então nós que temos recebido e recebemos esse chamado claro de Deus,
para quebrar fortalezas, para alcançar pessoas a partir dessa cidade. Nós temos que estar atentos para que o preconceito ou os preconceitos não venham nos afastar das pessoas. Que o propósito é ganhar e não afastar. Então aqui vem o cristianismo, é um caminho de inclusão. Ao contrário do cristianismo, que é um caminho de inclusão, e é por meio do cristianismo que o homem é reconciliado por Deus, é por meio de Jesus, e aí ele nos delegou o ministério da reconciliação, como Paulo falou em Coríntios, e nós aqui amamos essa palavra, somos embaixadores de Cristo, como se em Cristo ele estivesse reconciliando, né, todas as coisas. Então é a reconciliação. Então o cristianismo é inclusão, ao contrário do judaísmo, que era de exclusão. Eles se separavam, né, daquele círculo, daquelas pessoas, era uma elite religiosa, né, e eles eram superiores, como eu estou vendo o sinal do mestre ali, eles eram superiores. E aí, estou aprendendo Libras, Beth, língua dos sinais. E aí, o que acontece? Era a posição deles. Nós somos superiores. Era excludente. Só que eles não entenderam nada, rei. O chamado deles era para incluir as pessoas. Era a partir dele, povo separado, escolhido por Deus. Era para separar do pecado, não das pessoas. E é um erro que nós cometemos. E aí era a missão deles. Esse povo era um povo missionário. Eles precisavam entender isso. E aí Deus levanta um judeu, fariseu, discípulo de Gamaliel, muda o chip, troca o chip lá de Saulo para Paulo, fala, agora vai, cara. E aí de perseguidor a perseguido. E aí aquele homem que era um defensor radical, gente, do judaísmo, passa a ser o principal crítico e o defensor do cristianismo. Ainda pega os Gálatas na curva e desce a madeira no coco deles. Insensatos Gálatas, quem falou para vocês decair, cara? Depois conhecer a graça, vocês vão voltar, pelo amor de Deus. E aí no começo lá, a gente vê o primeiro concílio da igreja, uma das coisas que estava em questão era a circuncisão, né? Depois eles chegam a um consenso, porque uns achavam que tinham que circuncidar, tinham que primeiro se tornar prosélito. E o que é o proselitismo? É você fazer com que o outro abandone a religião dele e passe para a sua religião. E o trabalho de Jesus aqui é de evangelismo, não é proselitismo. Ele não está chamando a mulher samaritana para abandonar uma religião e vir para outra. Isso é um erro que nós cometemos. Não é trocar de religião, é ter um encontro com Cristo. Por isso que muitas pessoas, se ele vem para a igreja, troca de religião, não, eu vou pro evangelho, o evangelho vai ser bom, ou eu vou para ali, né? Aí fica buscando, pulando de galho em galho, buscando uma religião. Mas não é religião. A religião não salva. Ela tem um sentido exato, a salvação, religar o homem a Deus. Mas só há um, né, que está lá, ó, caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos voltar à essência, ter esse entendimento, e Jesus deixa isso muito claro aqui. Jesus dá uma aula de libertação, uma aula de evangelismo nessa condição. E Jesus, como eu falei, ele passa em Samaria, ele tem que passar, no verso 4 diz isso, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Por causa da missão. Era a missão dele. E aí eu lembro de Paulo, quando projetava ir para um lugar, e aí um homem da Macedônia, ele tem uma visão, passa na Macedônia e nos ajuda. Porque era necessário estar lá. Lugar de salvação. E aí, Jesus tem esse diálogo com essa mulher, e como eu falei, toda a ação dele é para o propósito de salvar a vida daquela mulher, libertar e salvar. No verso 14, no verso 10, diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus
e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E é muito interessante. Se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. O dom de Deus. O dom de Deus. Jesus, a palavra de Deus, a salvação, dom de Deus, dom da vida. E aí ele diz, você pediria, ele te daria água viva. E aí, para a gente entender essa água viva que ele fala aqui, vamos ver o capítulo 7, verso 37 a 39. Verso 7, capítulo 7, a partir do 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que neles crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele estava se referindo ao Espírito. Então, nesse contexto aqui, o Espírito, a água viva, se referindo ao Espírito Santo. Mas, nesse mesmo texto, no verso 14, vou ver se é aqui. Não é aqui. Eu anotei o texto, eu não estou achando no outro. Perdão. É no nosso texto base. Vamos voltar no nosso texto base. Ver se é isso. Nosso texto base. Então, lá no capítulo 7, ele está falando do Espírito Santo, como água viva. Aí aqui, nesse contexto com a mulher, ele diz assim, mas quem beber, respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. E aqui ele está falando da vida eterna, essa água viva. Ele está falando da salvação, ele está falando da vida eterna. E é tão interessante que Jesus quebra essas barreiras, né, e conduz a mulher para a salvação. E é muito, eu fico fascinado como ele conduz a situação, ele controla a situação. É ele que tem o controle, ele conduz. E com conversa, aparentemente numa simples conversa, como o mestre é o mestre, ele conduz para o lugar que ele quer. E aí, no verso 16 a 18, uma coisa interessante para nós. Ele disse, vai e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí, Jô, você que tem sido frequente, entendido lá as nossas quinta-feira, que agora é quinta-feira, as quebras de fortalezas territoriais e pessoais, né? Jesus chama aqui, Valéria, para uma fortaleza pessoal. Existia uma fortaleza pessoal naquela mulher que precisava ser quebrada. Ela tinha tido 5 homens, estava no 6º. Nesse aí também não é o seu marido. E aqui não torna claro para nós por que ela buscou esses casamentos, por que ela buscou esses homens. Talvez ela buscasse esses homens por uma sede, uma necessidade que ela tinha de companhia, de completude. Porque o ser humano ele não foi criado para viver só, ele foi criado para viver em companhia. Então poderia ter sido essa a sede dela.
Poderia ter sido um outro contexto da questão humana, da questão da carne, a necessidade dela, e ela poderia estar presa ali numa condição de prostituição, era a carne dela que falava mais alto e ela estava presa ali. Mas o mestre sabia. E ele, cirurgicamente, vai na veia da pedra, no ponto certo, e chama seu marido. E talvez também, porque até aqui ela não sabe que é Jesus. E se ela já era feita a ter diversos relacionamentos com o homem, porque é esse homem que está tendo um relacionamento comigo. E ele sabiamente joga logo para uma questão: cadê o seu marido? E a intenção não era como alguns poderiam querer se aproveitar da situação. Ela falou: não tem marido, eu sou sozinha, né? Mas a intenção não era essa, a intenção era outra. E aí eu ouvi de uma pessoa recentemente: chegam diversos, mas o que eles querem não é uma coisa séria, não é um casamento, né? Então fica atento. E aí é interessante porque ele promove essa libertação dessa fortaleza pessoal dela, identifica essa necessidade que ela tinha de se libertar disso. E aí aqui ele dá uma aula de libertação, por isso que eu estou falando que ele dá uma aula de libertação. E é impressionante, porque eu tenho falado isso para intercessão, e nós precisamos ficar atentos aí, porque nem toda libertação é expulsão de demônios. Nem todo mundo que vai ser liberto está possesso de demônio. Tem gente sim que está possessa de demônio. Aqui falou no texto da mulher que foram expulsos 7, né? Essa tinha possessão. Às vezes as pessoas, Valéria, estão possessas. Às vezes elas estão sob influência dos demônios. E às vezes não é isso, é pecado. É um outro tipo de aprisionamento. Então é libertação. Então ela tinha essa libertação que era necessário ser feita nela. Então, o processo de libertação e a visão de libertação nossa tem que ser mais ampla. E aí é onde alguns erram, que ficam caçando demônio. Tudo é demônio. E não é, Valéria. Às vezes é na alma. Às vezes é uma ferida que sofreu lá na infância. É um abuso que sofreu lá na infância. E que precisa, essa fortaleza precisa ser quebrada, gente. Você precisa ser liberto. Então é nesse sentido, Simone, que Deus está nos chamando para 2022, a partir desse tempo que nós estamos vivendo de abril, a avançar para a libertação das pessoas, Beth. É esse tipo de libertação, uma libertação mais ampla. Vamos pegar situações de demônio? Vamos pegar situações de demônio, sim. Vamos pegar pessoas possessas? Vamos, Senhor. É hora que você vai ter que impor a mão, clamar o nome do Senhor para que as pessoas sejam libertas. E tem hora que você vai pegar uma cadeira, Bruno, e vai sentar com aquela pessoa, ficar bem próximo e ouvir. Emprestar o seu ouvido para ouvir e deixar a pessoa se colocar e se libertar. E essa mulher foi liberta. Amém? E essa mulher foi liberta. Então Jesus tinha esse propósito de mostrar a ela, de conduzi-la para a salvação. E aí no verso 19 ela disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Pois Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então é interessante que depois que Jesus mostra para ela o problema, fala: a sua condição de pecado é essa aqui.
a sua condição ilegítima, que esse marido não é seu, esse homem não é seu, está aqui o seu problema. Esse é o seu problema. João Batista, preparando o caminho. Esse é o seu problema. Agora, eu sou a solução do seu problema. Desde que você se arrependa, como nós ouvimos aqui, e queira viver uma nova vida. Sou eu que estou falando com você. E não era comum ele se revelar. Muitos ficavam atrás dele. Diz para nós se você não. Seu mesmo não. Né? Até João na aflição, é o Senhor mesmo ou temos que esperar outro? Mas aqui, ele se revela à mulher. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Sou eu. Olha que encontro que ela estava tendo. Então, o que eu aprendo aqui, gente? Deus vai nos mostrar, como mostrou, e ela falou, o Senhor é um profeta, mas era Cristo. Mas Deus pode nos mostrar, nos trazer, rei, a revelação da condição da vida da pessoa, de pecado. Tem coisas que não precisa nem você olha e você vê, é claro, mas tem coisas que estão oculto ali. E ele não conhecia aquela mulher, não tinha um relacionamento com aquela mulher, mas era Cristo, ele saberia. E aí ele identifica ali. Mas a partir do que ele identifica aquele pecado daquela mulher, qual é a postura dele? Ele não briga com aquela mulher, ele não condena aquela mulher, não. Ele parte dali para a libertação e salvação daquela mulher. Então, identificado o problema, qual é a nossa visão, tio Chico? Qual é o próximo passo? Conduzir para a salvação, conduzir para a libertação. E é isso que nós temos que fazer. E foi o que Jesus fez. E aí Jesus se revelou àquela mulher. E aí vem a missão dele, o Salvador. Imagina que coisa fantástica aquele encontro ali. Imagina depois como aquela mulher ficou. E aquela mulher teve uma atitude, Simone, que tem que ser a nossa atitude. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, e aí quando os discípulos chegam, né, antes dos discípulos chegarem, verso 27, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Verso 28, então deixando seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ou seja, ela tem um encontro com Jesus, e a reação dela qual é? Ela vai lá na cidade, avisar o que tinha acontecido, e diz, ele falou tudo da minha vida. Se ele falou tudo da vida dela, né, aquele povo lá conhecia aquela mulher, sabia qual era a vida daquela mulher. E aí vem o testemunho daquela mulher. Aí, Beth, a importância do testemunho. Ela tem encontro com Cristo, mas volta lá para testemunhar de Cristo. E isso é um erro que muitas vezes as pessoas cometem. As pessoas se convertem, cortam os seus relacionamentos, e eu erradamente fiz isso. No início era necessário eu fazer. As companhias que eu tinha não eram boas, eu precisava até eu me consolidar e me fortalecer. Aí para voltar, para dar o meu testemunho e falar de Cristo para as pessoas. Agora, só que isso, rei, é temporário. Eu tenho que voltar, eu tenho que testemunhar para aqueles do meu convívio. Agora, eu não posso me separar para sempre. Tem pessoas que aí o cristianismo é inclusivo, nesse caso ele deixa de ser. Aí vamos para o judaísmo, para o judaísmo, que não é inclusivo, é exclusivo. Aí eu viro fariseu, começo a ver pecado nas pessoas, e me afasto das pessoas.
E pior, que eu acho que só eu que sou santo, só eu que estou certo, está todo mundo em pecado, está todo mundo errado. E aí, Valéria, tem gente que não entendeu o cristianismo aí não. Tem gente que está fazendo uma outra leitura de cristianismo e não está vivendo o cristianismo. E eu tomei conhecimento de uma pessoa, não sei da sua igreja, falando com o pastor lá da igreja, ele falou, olha, nós vivemos o cristianismo com determinada pessoa. Nós vivemos o cristianismo. Mas acho que infelizmente a pessoa lá não entendeu o cristianismo. Está vivendo um cristianismo que não é real. Está vivendo uma distorção. Então precisa ser corrigido, precisa ter uma visão correta. Amém? Então essa é a visão correta. Não é excludente, Jô. Ah, é racial, estou fora. É religioso, estou fora. Estou fora. Não, o cristianismo é inclusivo. Agora, lógico que eu não posso me deixar ele influenciar lá. Não posso tomar forma do mundo, não é isso que a palavra nos ensina? Jesus não orou para que tirasse do mundo, mas que guardasse do mal e guardasse do mal. Então aqui está a base para nós. Por isso que eu estou falando que isso aqui é um curso de evangelismo, é um curso de libertação, para nós chegarmos. Amém? E aí, no verso 39, nós estamos já finalizando aqui, no verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa dos seguintes testemunhos dados pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Coisa maravilhosa. Ele não só salvou a mulher, velho, mas como ele salvou muita gente naquela cidade. Fortaleza territorial, fortaleza pessoal, fortaleza territorial. E muitos foram salvos ali. E aí, para nós fecharmos, vamos nesse livro mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler do 35 ao 42 e nós vamos estar finalizando aqui. João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando e vendo os discípulos, 2 que o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e vejam, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é pedra. Ou seja, André tem um encontro com Jesus. E o que ele faz? Quem ele traz? Pedro. E o que acontece a partir daí? Ele se desenvolve enquanto discípulos. André tem uma participação importante, menos ativa do que a de Pedro. André trouxe Pedro, Valério. Pedro trouxe a multidão. André, Reinaldo, pescou de vara. Pedro pescou de rede. E aí, aleluia, o que a gente vê aqui? Jesus pescou a samaritana de rede, trouxe um povo imenso.
do anzol para a rede. Então existem pessoas, Francisco, específicas, Valéria, estratégicas, Ju, que Deus vai usar como ponte para muitas vidas. Eu não sei, Beth, se a irmã Ruth é uma dessas pessoas. Eu não sei o que está por vir. E aí não importa, Bruno, se é uma vida ou se é uma multidão. Quanto vale uma vida? Quanto vale a libertação, a salvação de uma única pessoa? E aí, 120 mil dá. E vai dar. Se ele quiser, Valéria, se for da vontade dele, 120 mil é pouco nessa cidade de mais de 1 milhão. E aí que ele quebre as fortalezas, que as pessoas tenham esse encontro pessoal com ele. Que essa mulher teve um encontro pessoal com ele e uma revelação pessoal dele. Então as pessoas precisam, Valéria, ter um encontro com ele e uma revelação de quem ele é. Ele é o Salvador. E nós, que fomos salvos, gente, nós temos essa missão. A missão mais importante que um ser humano pode receber e cumprir, Francisco, é pacientemente sentar com alguém, como ele sentou com a samaritana, aí numa expressão que você gosta, aí o que ela fez? Abriu o porão, ou abriu a caixa preta. Então tem muita caixa preta por aí para ser aberta, Simone. Tem muito porão para ser aberto, Renato. Tem muito samaritano para ser ganho. Amém? Vamos pôr de pé.